Na atividade 1 nos pede o seguinte: complete a tabela a seguir. E aqui embaixo tem uma informação que fala o seguinte, que o item classificação, que é esse item aqui, refere-se à reta crescente, reta decrescente ou reta horizontal. São esses três argumentos que nós vamos utilizar para classificar essas equações aqui. Primeiro, no item A tem y igual a 2x mais 8, no item B y igual a menos 3x mais 10, e no item C, y igual a 2021. Depois pede inclinação, coeficiente, raiz, se caso houver. Pessoal, ao invés de já ir fazendo aqui direto, eu vou mudar a tela aqui para dar oportunidade a vocês de compreenderem um pouco mais de o porquê e o que significa cada item que nós vamos encontrar. O primeiro, a inclinação vai ser 2, pelo seguinte, porque nós temos o coeficiente angular, que é sempre o coeficiente que está do lado da variável, no caso da variável x, e ele simboliza a inclinação. Então, eu olhei para a equação, consegui identificar que é 2. Mas aí, algo que eu aconselho vocês é pensar, e conseguir conectar, mesmo o que esse coeficiente 2 simboliza quando eu tiver o gráfico, o que esse coeficiente 2 de inclinação simboliza de fato. É um exercício que eu aconselho que todos vocês façam, para que não aceitem apenas a resposta pronta, porque o que vai levar vocês à compreensão é exatamente as dúvidas, e os desafios que vocês vão ter na hora de compreender. Aqui, antes de a gente traçar o gráfico, eu vou lembrar vocês o seguinte, que lá no primeiro ano do ensino médio, vocês tinham o hábito de jogar pontos, Precisa só de 2 pontos, mas vamos jogar alguns aqui para ver qual que é a ideia, de traçar esse gráfico. Por quê? Quando você estiver associando, o eixo x e o eixo y, você vai ter um valor para x, que é a variável independente, e você vai jogar esse valor dentro da equação, dentro dessa função. Então, temos y igual a 2 vezes 0, porque o valor de x é 0, mais 8. 2 vezes 0 é 0, mais 8 é igual a 8. Achamos o valor de y, que é a nossa variável dependente, porque ela vai depender do x. Então, aqui, quando nós encontramos esses dois valores, nós temos um par ordenado. E aí, vamos fazer isso para o ponto 1. Quando eu jogar 1 no valor do x, 2 vezes 1 é 2, mais 8 é igual a 10. Vamos fazer isso aqui para o ponto 2. Quando eu jogar 2 no valor de x, eu tenho 2 vezes 2 mais 8 é igual a 12, que é 2 vezes 2 é 4. E quando eu jogar o 3 no valor do x, eu tenho 2 vezes 3, que é igual a 6, 6 mais 8, 14. Para que eu fiz isso aqui, pessoal? Para que vocês já comecem a observar que, olha só o comportamento da nossa variável y. 8, 10, 12, 14. Está indo de quanto em quanto, pessoal? Está indo de 2 em 2. E não é por acaso, viu? Porque, olha só, quando nós começarmos a marcar esses pontos aqui no plano cartesiano, quando o x for 0, no y, o valor de y é 8. Quando o x for 1, o valor de y é 10. Quando o x for 2, o valor de y é 12. Quando o x for 3, o valor de y vai ser 14. E aí, se nós pegarmos a reta que passa por esses pontos, que é exatamente o gráfico que representa essa equação, nós podemos observar o seguinte: quando você anda uma unidade para a direita, a variação do y vai ser 2 unidades para cima. Então, a inclinação da reta, pessoal, ela é exatamente representada por esta situação. Porque a cada unidade que você andar para a direita, ela vai subir, vai aumentar, vai variar 2 unidades no valor de y. Isso acontece em qualquer momento da reta. Por isso que nós falamos que a inclinação, o coeficiente angular, o coeficiente que determina o ângulo da reta, ele vai ser 2. Já o coeficiente linear é 8 porque ela passa pelo eixo y, ela intercepta o eixo y exatamente quando o y é igual a 8. E isso significa o quê, pessoal? Significa aqui, que o x é igual a 0. Por isso que ele é um ponto notável, por isso que ele é um ponto importante. Então, toda vez que você olhar aqui na equação, você vai conseguir identificar o coeficiente angular, mas é interessante saber o que ele significa. Ele significa interseção com o eixo
y. Então, quando o y for igual a zero, aqui o x é igual a zero. Você encontra o local aonde ele intercepta, né, o eixo y. Agora, quando o y for igual a zero, você vai encontrar a raiz, porque aí você vai encontrar o local aonde ele intercepta o eixo x. Interseção com o eixo y, x igual a zero. Interseção com o eixo x, y igual a zero. Se eu igualo a minha equação, né, que é 2x mais 8, a zero, porque y é igual a zero e y também é igual a essa equação, essa expressão aqui, eu posso falar que 2x mais 8 é igual a zero. Resolvendo da maneira que vocês já conhecem, o 8 está positivo, passa para lá negativo. Isso acontece, essa mania que tem de falar passa para lá, pessoal, acontece porque, na verdade, você subtrai 8 de um lado e subtrai 8 do outro lado também. Porém, aqui, ó, 8 menos 8, 0. E aqui o 8, 0 menos 1 vai ser menos 8. Aí, posteriormente, novamente vocês têm aquela, né, o hábito de falar o 2 está multiplicando, passa dividindo, é válido, vai dar certo. Mas, na verdade, isso acontece porque você dividiu por 2 de ambos os lados. Se você dividiu por 2 de ambos os lados, 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, no caso que o 8 era negativo, por isso que menos vezes mais é menos, por isso que eu coloquei o sinal na frente da fração. 8 dividido por 2 é 4, então x é igual a menos 4. Isso, graficamente, pessoal, né, simboliza o quê? Que quando a variável x for menos 4 e você jogar ela na sua equação, né, 2 menos 4 vai dar menos 8. O y vai ser 0. Então, se o y vai ser 0, simboliza aqui no nosso gráfico que é exatamente a interseção com o eixo x. Já a classificação, eu posso observar que a nossa reta é crescente porque o coeficiente de inclinação, né, o coeficiente angular, ele é positivo. Então, isso já faz com que nós possamos afirmar que é uma reta crescente. Se você olhar as variáveis também, dá para utilizar como parâmetro, porque aqui é crescente e aqui também é crescente. Isso pode ser um argumento para você afirmar que a sua reta também é crescente. No item B, nós temos agora aqui a equação y igual a menos 3x mais 10. Utilizando o mesmo raciocínio, né, da outra atividade, o coeficiente que acompanha a variável x é menos 3, então a inclinação vai ser menos 3. Seguindo a mesma lógica, para vocês criarem uma conexão, né, entre a equação, entre o gráfico e compreender o que seria nessa inclinação, vamos pensar aqui o seguinte: essa é a reta e esses são alguns pontos que representam essa equação e a formação desse gráfico. Menos 3 na inclinação, pessoal, significa que a cada uma unidade que você tiver andando ali para a direita, ou seja, a cada uma unidade de x, né, que é o valor nas abscissas, o seu gráfico, a sua reta, ela vai descer, ela vai variar menos 3 unidades no valor de y. E isso vai acontecer constantemente, é um padrão. Então, sempre, olha só, 1 estava em 10, quando foi para o 2, aliás, 0 estava em 10, quando foi para o 1, já está menos 3 unidades no y, já está no 7. 10 menos 7, 3. Quando estava aqui no 1, né, e 7, que era a coordenada, ele passou mais uma unidade aqui para a direita, que é o 2, aí ele já vai para o 4, porque 7 menos 4, 3. Da mesma forma, ele estava no 2, ele foi para o 3, uma unidade, né, após ele estar menos 3 aqui, considerando que 4 menos 1 é 3. E assim vai ser até, né, infinitamente, na verdade, tanto para o lado de cima quanto para o lado de baixo, vai acontecer isso infinitamente, porque menos 3 é a inclinação dessa reta. O coeficiente linear é o 10, o coeficiente linear é o momento no qual essa reta intercepta o eixo y, né? Então, ele é o momento no qual o x vai ser igual a 0. Então, quando o x for 0, o y é igual a 10. Já a raiz é o momento no qual o y é igual a 0. Então, a raiz é o momento na onde a reta vai interceptar o eixo x. Então, vai ser exatamente aqui. Já dá para ter uma ideia que vai ser 3, alguma coisa. Não vai ser um valor,
né, natural, um número inteiro. Então, vamos calcular aqui quando y for igual a zero, levando em consideração que y é igual a menos 3x mais 10, nós podemos igualar menos 3x, né, mais 10 igual a zero. Mesma ideia, pessoal. O 10 está positivo, passa para lá negativo. Por que isso acontece? Porque nós subtraímos 10 de ambos os lados da equação. Quando você subtrai 10 de ambos os lados, 10 menos 10 fica 0, e 0 menos 10 fica menos 10. Por isso que vocês podem falar e ter esse tipo de atalho. Aqui, novamente, quando eu tenho menos 3x igual a menos 10, eu posso falar que vai ser 10, né, dividido por 3, porque o 3 que estava aqui negativo passou dividindo, menos vezes menos é mais. Isso é possível de ser falado, pessoal, porque, na verdade, é igual eu falei, você dividiu ambos os lados por menos 3, porque numa igualdade, numa equação, a ideia é que tudo que você faça de um lado, você faça do outro também. Então, se você dividiu aqui por menos 3 dividido por menos 3, x. Menos 10 dividido por menos 3, nós vamos colocar aqui, né, fazer a operação só com sinal, menos vezes menos, mais, menos dividido por menos, mais 10 dividido por 3, vamos deixar na fração, 10 sobre 3. Se fôssemos, né, calcular na forma decimal, seria aproximadamente 3,333 infinitamente. Esqueci dos 3 pontos aqui, pessoal, desculpa. E aí vocês podem ver que faz sentido, né? Porque a interseção com o eixo y, com o eixo x, seria exatamente aqui. Então, tentem conectar. Sempre tentem conectar o que cada ponto, o que cada ação simboliza. A classificação ela vai ser decrescente, porque o nosso, né, coeficiente de angular, a nossa inclinação ela é negativa, ela é menor que zero. Então, se a inclinação for menor que zero, é decrescente. Se for maior que zero, ela é crescente. No item C, nós temos a equação y igual a 2021. A inclinação é zero, e aí vocês podem ver no gráfico o seguinte. Se você tem ali no eixo y 2021, se você jogar 1, né, toda vez que a função, né, se isso aqui for uma função referente a y igual a 2021, quando você tiver a coordenada 1, vai ser 1 e 2021. Se você tiver 2, a mesma coisa. 3, do mesmo jeito. 4, 5, independente do valor que x, né, que você jogar para x, o que vai acontecer? F de 1 é igual a 2021. F de 2, 2021. F de 3, 2021. F de 4, 2021. A função referente ao 5, ao 6, sempre vai ser 2021. Qual que é a consequência disso, pessoal? A consequência é que você vai ter um gráfico paralelo ao eixo x, né? Vai ser uma função aqui constante, porque ela não vai ter inclinação. A inclinação vai ser zero. Então, o coeficiente linear, você pode afirmar que é 2021, porque é exatamente o momento no qual essa reta vai interceptar o eixo y. Tranquilo, olhou aqui, o termo independente, 2021, vai interceptar o eixo y. Não vai haver raiz, porque ela não vai interceptar o eixo x, pessoal. Em momento nenhum, essa reta intercepta o eixo x, por quê? Uma reta paralela é aquela que não possui pontos em comum. Então, se ela vai ser paralela a esse eixo, ela não vai possuir pontos em comum. E, na classificação de acordo com a orientação, ela vai ser uma reta horizontal. Colocando todas as informações obtidas em ordem, ou até, né, obtendo essas informações de uma maneira mais prática, você tem aqui a inclinação, olhou que é 2 na equação, pessoal, então a inclinação vai ser 2. O coeficiente linear, você está vendo 8 aqui, que é o termo independente, o coeficiente linear vai ser 8. A raiz nós calculamos, foi menos 4, e a classificação crescente. Da mesma forma, né, o segundo item B, né, a equação y igual a menos 6x mais 10, coeficiente menos 3, coeficiente linear 10, e a raiz foi 10 sobre 3, ou aproximadamente 3,33 lá, infinitamente, que é uma dízima. Aqui a classificação foi decrescente. Já na última, no item C, a inclinação foi 0, o coeficiente linear foi 2021, não existia raiz e a classificação foi horizontal.
Na atividade 2, nos diz o seguinte, que na vida real acontece do gráfico de duas grandezas ser aproximadamente uma reta. O gráfico a seguir mostra 5 pontos mais ou menos alinhados. Então aqui temos P1, né, que é x1, y1, P2, x2, y2, P3, x3, y3, P4, que é x4, y4, e P5, que é x5, y5. Na verdade, turma, essa forma, né, de encontrar uma reta referente a alguns pontos que se aproximam de uma reta, ela é mais útil para o nosso dia a dia do que a ideia de que todos os pontos estarão alinhados, porque muitas das vezes, quando vocês forem trabalhar nessa área ou pesquisar ou até estudar sobre a questão da relação entre duas grandezas, na qual ela é representada por uma reta, quase sempre os dados estarão assim, não estarão perfeitamente alinhados, e essa reta vai representar uma reta que melhor, né, simboliza esse conjunto de dados. Isso é muito visto na estatística, e a estatística, como está associada a qualquer área de estudo, qualquer área de aprendizagem, vocês vão ver muito isso. Uma reta que melhor representa um determinado conjunto de pontos, um conjunto de dados, e isso é muito útil. Então, aqui nessa atividade, o professor propôs uma forma que você encontra essa reta através, né, das coordenadas desses pontos. Então, quando você tiver algum conjunto de pontos que se aproxima de uma reta, você pode calcular o SX, somando todos os elementos x das coordenadas, o SY, somando todos os elementos referentes a y dessas coordenadas, desses pontos, y1 mais y2 mais y3, mais y4 mais y5. Você pode encontrar o SXY, que você está somando todos os produtos, ou seja, você está somando a multiplicação entre x e y1. x1 e y1 você multiplica x2 com y2, multiplica x3 com y3, e depois você soma todos os resultados que você encontrar. E tem o SQ, que é o quadrado do elemento x de cada coordenada. Então, você pega o elemento x de cada coordenada, eleva ao quadrado, depois você soma. O n vai ser o conjunto de pontos, ou seja, o conjunto de informações que você tem aqui. Você tem 5 pontos, então n é igual a 5. E aqui temos uma fórmula que relaciona, né, o a, que é o nosso coeficiente angular, que é a nossa inclinação. Então, você relaciona o a todos esses dados que você calculou, e tem uma equação para o coeficiente b, que é o coeficiente linear. Então, você encontra ele associando todos esses dados que você calculou dessa forma. E SY menos A vezes SX sobre N. Já o A, SX vezes SY menos N vezes SXY sobre SX ao quadrado menos N vezes SQ. Aqui embaixo, ele pede para observar as somas, né, que aparecem na parte superior direita da figura. Aqui, no caso, eu coloquei no outro lugar, mas vocês observaram no slide anterior. Usando essas somas, é possível encontrar a equação y igual a ax mais b, ou seja, equação na forma reduzida, de uma reta que se aproxima desses 5 pontos. A quantidade, né, de pontos é dada de n5, a fórmula para a e B são dadas no exemplo anterior, igual eu mostrei para vocês. E aqui ele calcula um exemplo, pessoal. Olha só, ele calcula um exemplo onde os pontos, né, P1, P2, P3, P4, P5 era 2, e o Y era menos 17,5, P2 era 3, e o Y2 era menos 18,5, P3 era 5, e o Y menos 24,8, P4 7, e o Y4 menos 30,3, o Y5 10, e o X5 10 e o Y5 menos 41. Repara, quando ele foi calcular o SX, o que ele fez? Somou todos os elementos referentes a X. 2 mais 3 mais 5 mais 7 mais 10. Quando ele foi calcular o SY, ele somou todos os elementos referentes a Y. Quando ele foi calcular o SXY, ele multiplicou 2 vezes o menos 17,5, olha aqui, 2 vezes menos 17,5, multiplicou 3 vezes menos 18,5, o 5 vezes menos 28,8, e assim sucessivamente. Por final, o SQ, ele pegou todos os elementos x, né, das coordenadas, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 10, olha só, 2, 3, 5, 7, 10, e elevou ao quadrado.
Depois que elevou ao quadrado, ele somou todas. Depois, jogou isso na fórmula, encontrou um coeficiente angular, coeficiente A, encontrou o coeficiente B e traçou uma reta que, olha só, realmente ela se aproxima de todos os pontos que ele estava trabalhando. Então, essas são as etapas que vocês devem seguir para que vocês possam fazer o mesmo com esse conjunto de dados aqui. O que ele fala agora? É sua vez, faça o mesmo com os dados a seguir. O mesmo, pessoal, é encontrar um coeficiente angular, encontrar um coeficiente linear e determinar uma equação, consequentemente uma reta, que melhor represente esse conjunto de pontos. Ela não vai ser exatamente uma reta porque esses pontos não estão alinhados como nós vimos. Porém, ela vai ser a melhor reta para representar esses pontos. Então, seguindo todos os passos que ele falou, primeiro, calcular Sx, eu tenho que somar todos os elementos x das coordenadas, o 1, o 8, o 15, o 23 e o 31. Então, se eu somar 1 mais 8 mais 15 mais 23 mais o 31, eu chego em 78. Então, eu tenho o Sx aqui igual a 78. Próximo passo, calcular o Sy. Então, eu tenho que somar todos os elementos referentes a y nas minhas coordenadas, que refere às ordenadas aqui. O y1, que é menos 16, o y2, que é 3, o y3, que é 27, 44, 74. Somei todos esses dados, vou chegar em 131,5. Tenho o Sx, tenho o Sy. Agora, o próximo passo é encontrar o Sxy, que é a soma dos produtos de todas as coordenadas. Então, eu vou ter que multiplicar o x vezes o y1, x1 vezes y1, x2 vezes y2 e assim sucessivamente. Olha só, multipliquei 1 vezes menos 16,5, 8 vezes 3, 15 vezes 27, está aqui, 23 vezes 44, está aqui, 31 vezes 74. O produto, os resultados de todas essas multiplicações estão aqui. Menos 16,5, 24, 405, 1012, 2.294. Encontrei todos os produtos, todos os resultados da multiplicação, agora eu somo. Depois que eu somar, eu vou ter aqui 3.718,5. Encontrei o Sxy. Agora eu vou partir para encontrar o Sq, que é o quadrado, a soma do quadrado de todos os elementos x das coordenadas. Então, eu pego todos os elementos que estão aqui representando o x, que é 1, 8, 15, 23 e 31, elevo todos eles ao quadrado. 1 vezes ao quadrado, 8 vezes ao quadrado, 15 ao quadrado, 23 ao quadrado e 31 ao quadrado. Depois que eu encontrei o resultado dessa potenciação, o que eu faço? Eu somo. Depois que eu somar tudo isso aqui, eu vou ter o resultado 1780. Olha só, tem o Sx, o Sy, o Sxy e o Sq. O que faltaria para a gente? O n. O n não é a quantidade de informações, a quantidade de pontos que eu estou observando. Aqui não são 5, os pontos, assim como na atividade anterior. Então, eu vou falar que o n é igual a 5. Depois que eu tenho todas essas informações, aí eu pego a relação que eu posso obter com ela o coeficiente linear, o coeficiente angular, que é o A, e vou fazer a substituição. Coloquei de verde, vermelho, azul e roxo exatamente para isso. Para quando eu substituir os valores, vocês conseguirem identificar, olha só, Sx aqui, Sy aqui o Sxy, aqui o Sx de novo, e aqui o Sq, e o 5 eu deixei em preto mesmo. Então, substituir tudo, nessa relação que nós tínhamos, olha só o que acontece. 78 vezes 131,5 vai dar 10.257. 5 vezes 3.718,5, 18.592,5. Da mesma forma, 78 elevado ao quadrado deu 6.084. 5 vezes 1.780 deu 8.900, e aí faço calculo as diferenças, a subtração aqui em cima, depois calculo aqui embaixo, eu vou obter dois números negativos. Quando eu dividir dois números negativos, o resultado é positivo. Então, quando eu dividir 8.385,5 por 2.816, eu vou obter o valor de A
igual a 2,96004 aproximadamente aqui, que tem os 3 pontinhos. Encontrei o coeficiente angular, agora eu vou lá encontrar o coeficiente linear. A relação para que nós possamos obter o coeficiente linear é SY menos A vezes SX sobre N. Ele depende do valor de A. Então, por isso que nós sempre temos que calcular o A primeiro. Encontrou o valor de A, olha só. O valor que estava aqui de A, eu passei ele para cá. O valor de SY eu puxei daqui. O valor de SX também nós já tínhamos aqui. Com todos esses valores informados, aí sim, fica tranquilo. Você faz a multiplicação, né? Produto primeiro, respeitando, né, a ordem de prioridade, 2,96004 vezes 78. Você vai ter aqui aproximadamente 230,883 menos, né, 131,5 menos esse valor. Vai novamente dar um número negativo aqui no alto. Quando eu dividir, né, esse número por 5, eu vou obter menos 19,87. Pronto, eu já tenho um coeficiente angular e tenho um coeficiente linear. Em posse de todas essas informações, pessoal, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos pegar aqui, ó, 1 refere-se às abscissas, menos 16,5 às ordenadas. Então, esse ponto vai ficar mais ou menos aqui. O ponto P2, 8, refere-se às abscissas e o 3 refere-se às ordenadas, ou seja, 8 refere-se ao eixo X, o 3 refere-se ao eixo Y. O ponto ficaria mais ou menos aqui. Ponto P3, do mesmo jeito, 15, né, e 27. O ponto P4, 23 e 44. E o ponto P5, 31 e 74. Olha só, eu não utilizei nenhum aplicativo, né, nenhum software para plotar o gráfico. Então, a precisão dele está comprometida. Então, aqui, se nós fôssemos pegar todos os dados que nós encontramos, seria SX igual a 78, SY igual a 131,5, o SXY igual a 3.718,5, o SQ seria 1.780, o N é igual a 5, porque são 5 pontos que nós estamos utilizando, o A que nós calculamos, 2,96004 e o B, menos 19,87 aproximadamente. Olha só, esses dados que nós utilizamos para chegar até essa equação, né, esses coeficientes que representam essa equação aqui, dessa reta, y igual a 2,96, eu devia até ter tirado aqui, cortado aqui, 2,96x menos 19,87, ele representa essa reta, que também, igual eu falei, não tem uma precisão, né, não tem um aplicativo de precisão. Olha só como ela ficou aproximadamente. Isso só no olhômetro aqui, pessoal. Agora, utilizando, né, o GeoGebra, que é uma ferramenta, né, de um software de geometria, você pode ver que a precisão melhora e ela não está tão distante daquilo da ideia que nós procuramos, que é o seguinte, uma reta que melhor represente todos esses pontos. Então, aqui, eu marquei esses pontos no plano cartesiano, depois joguei esta informação referente a essa equação e ele me deu essa reta que realmente está próxima da maioria dos pontos e seria a reta que melhor representa. Eu chamo atenção para vocês novamente que né, esse assunto puxado pelo professor, proposto pelo professor nessas atividades, ele é muito relevante, principalmente para aquelas pessoas que muitas das vezes vocês nem sabem, né, quais áreas vocês vão estudar, mas se você for estudar qualquer área que está ligada à estatística ou à análise de dados, e hoje em dia é bem comum, você vai passar por uma disciplina ou por um contexto que aborda esse tipo de coisa. Porque aqui esses pontos poderiam ser qualquer dado, qualquer informação, e eles não vão ser precisos na maioria das vezes, eles não vão representar uma reta perfeitamente, mas vai ter uma reta que pode melhor representar esses dados. Isso é mais comum do que vocês imaginam e acho que é de grande valia vocês terem acesso a esse tipo de informação, até para o futuro profissional de vocês, que eu sei que muitos estarão entrando aí na área tecnológica, beleza? Na atividade 3, nos diz o seguinte: Alex, o codador, ataca novamente. Desta vez, ele resolveu escrever um código, né, ao lado, aqui, que está aqui mais ou menos embaixo, para calcular os coeficientes A e B da reta que passa pelos pontos distintos, P, de coordenada x,
PYP e o ponto Q de coordenada XQ e YQ. Pessoal, é recorrente nas atividades do professor Alex o uso, a contextualização com a linguagem de programação. Assim como ele orientou na atividade dele, eu aconselho que vocês busquem informações, vídeos, cursos de linguagem de programação. Independente daquilo que você acredita, que muitos acreditam que não tem habilidade para isso, ou é muito complexo, busquem compreender e ter um contato com essa linguagem, porque ela vai nortear muitas coisas a partir de agora no nosso mundo, que está cada vez mais remoto, cada vez mais tecnológico. E é uma grande oportunidade para uma possível atuação no mercado de trabalho. Então, assim como ele orientou, eu também oriento vocês a estarem cada vez mais próximos desse tipo de linguagem, que muitas das vezes tem por trás o raciocínio lógico, pessoal. Então, a matemática sim vai aparecer, mas o raciocínio lógico ele demanda mais raciocínio lógico do que matemática. Então, aqui, embora eu não seja programador, dá para entender o que o código dele faria. Ele escreve que a equação y igual a x mais b da reta que passa pelos pontos P de coordenada xp, yp e o ponto Q de coordenada xq, yq. Ele coloca 4 variáveis para a pessoa inserir quais são as coordenadas, O elemento x, o elemento y da coordenada, você vai inserir aqui xp, yp, xq, yq. A partir dessas variáveis, ele determina algumas condições. Porque se o xp for igual ao xq, vai aparecer lá que não existe o coeficiente a, porque de fato ele não vai existir. Caso não apareça, caso não seja igual, vai fazer o cálculo normalmente. YQ menos YP, barra, que é a divisão, de XQ menos XP. E o coeficiente B ele vai calcular através da relação YP menos A vezes XP. E vai aparecer os resultados. Um programinha super útil que vai já facilitar muito o cálculo, porque a ideia foi generalizada. É o que acontece aqui em cima, no item A, quando ele pergunta, no caso em que xp igual a xq, a inclinação não pode ser calculada como A igual a variação de y sobre a variação de x. Ele pergunta por quê. Generalizando, sempre trabalhando de forma genérica e depois colocando um exemplo, para que vocês possam conectar. Olha só, o coeficiente A, o coeficiente angular, ele é calculado pela variação. É o delta y mesmo, mas a gente aqui trata como variação nessa parte, viu, pessoal? A variação de y sobre a variação de x. Variação por quê? Você vai calcular yq menos yp. É como se você fizesse ali a distância entre um elemento e outro, porque o elemento vai estar, todos os dois vão ser referentes ao y, então você vai poder calcular a distância entre um e outro. E xq menos xp. Distância entre aquele elemento da coordenada, viu, pessoal? Distância entre pontos a gente calcula de outra forma, vocês já viram na semana 1. Então, aqui, olha só. Se eu tenho xq igual ao xp, xp igual ao xq, o que vai acontecer? Por que vai ser zero? Se você pega uma mesma quantidade e subtrai, 2 menos 2, 0, 5 menos 5, 0, x menos x, 0. Então, aqui vai ser sempre zero. E no caso do alto, quando você for dividir qualquer valor que tiver aqui no alto por zero, vai ser um valor indefinido, não vai existir. Nós normalmente falamos que não vai existir porque há uma indefinição nessa divisão por zero, beleza? Então, colocando um exemplo prático aqui para vocês entenderem, olha só essa coordenada de P igual a 2 e 6 e a coordenada de Q igual a 2 e 4. O 2... ele é o x do P, xp, e o 2 é o xq também. Organizando esses dados aqui em cima, olha só, no lugar de yq, eu coloquei o 4. No lugar de yx, yp, eu coloquei o 6. 4 menos 6, menos 2. Aqui embaixo, como os dois valores de x era 2, 2 menos 2 era, não vai existir. Por esse motivo, você não consegue calcular a inclinação. No item B, ele fala assim: se xp igual a xq e o yp diferente do yq. Como é a reta? Pessoal, não por acaso, nesse exemplo de cima, eu coloquei exatamente duas coordenadas, 2 pontos que atendem essa condição. Porque aqui o yp é diferente do yq. Então, se eu representar ele aqui no gráfico, olha só, eu nem coloquei os valores, tá, pessoal? Aqui do 2, mas se contar o quadradinho, 2. Então, 2 e 6 no y. 2 referente às abscissas, que é o eixo x,
6 referente às ordenadas, que é o eixo y, ponto P ficaria aqui. Já o ponto Q estaria aqui mais embaixo. Então, repara de o porquê, né, que não vai haver inclinação. Porque essa reta vai ser uma reta vertical, paralela ao eixo y e perpendicular ao eixo x, porque vai formar 90 graus. E isso já responde o próximo item, porque o próximo item pergunta: e quanto vai dar a inclinação? Como, né, não existe tangente de 90, se você jogar na sua calculadora científica ou celular aí, qual que é a tangente de 90, vai dar um erro, porque não existe. Então, por isso que não vai haver inclinação. Então, você não vai conseguir calcular a inclinação dessa reta, beleza? Já no item C, ele vai perguntar o seguinte: como, né, vai propor como a reta, como é a reta, né, se xp for diferente de xq e o yp for igual ao yq. Neste caso de cima, o x era igual. Neste caso de baixo, o y vai ser igual. O x vai ser diferente. Então, olha só o que eu fiz. Antes mesmo, né, de generalizar com a álgebra e letras, eu peguei pontos semelhantes, porque o que acontece? Semelhantes não, eu peguei apenas as coordenadas e inverti. Porque quando eu inverto as coordenadas aqui, o y vai ser igual. Aqui no ponto P o y é 2, no ponto Q o valor de y também é 2, e o valor de x no ponto P é 6, o valor de x aqui é 4. Olha só o que vai acontecer, pessoal. O ponto P vai ficar exatamente na coordenada 6 e 2, e o ponto Q na coordenada 4 e 2. Esses pontos eles vão estar na mesma reta. E aí ele quer saber como vai ser a reta. A reta vai ser horizontal. Ela vai ser paralela ao eixo x, não vão ter pontos em comum, e vai ser perpendicular ao eixo y. E aqui embaixo, complemento da pergunta, ele fala: e quanto vai dar a inclinação? Aí nós vamos generalizar, que é quando você trabalha com letras. Porque quando eu trabalhei aqui com os números, uma coordenada específica, eu estou falando desse caso específico. Mas eu preciso falar de todos os casos, então eu utilizo as letras para que nós possamos generalizar. O coeficiente, né, A, é igual à variação de y sobre a variação de x. YQ menos YP. Olha só, quando eu tenho, pessoal, dois valores, né, iguais, tá, YQ e YP, vamos supor que igual aquele foi 2, 2 menos 2 é 0. Qualquer valor menos qualquer valor vai ser 0. Qualquer valor igual, né? Menos ele mesmo vai ser 0. Então, aqui eu tenho 0 dividido por um determinado valor que não vai ser 0 dessa vez, porque o x que é diferente do xp. Então, sempre que eu pego 0 e divido por qualquer valor, é igual a 0, porque 0 vezes qualquer valor é 0. Então, aqui eu já consegui calcular a inclinação. Reparem a diferença. Aqui não há inclinação, aqui a inclinação é 0. E aí, pegando um exemplo prático, né, pessoal? Olha só, 2 menos 2, 0. 4 menos 6, menos 2. 0 dividido por menos 2 é 0. Dando sequência, né, às atividades desse item 3, no item D, ele pede para explicar por que o coeficiente linear pode ser calculado como B igual a YQ menos A vezes XQ. Vamos utilizar a mesma relação que nós já estamos trabalhando com ela. Repara, pessoal, que desde o início, né, dessa semana 2, tudo que você calcular vai ser pautado nessa relação, que determina a inclinação, ou seja, determina o coeficiente angular, que é essa relação do ΔY sobre o ΔX, variação do y sobre a variação de x, YQ menos YP, XQ menos XP. Olha só. Para que nós possamos chegar, né, a essa conclusão, é preciso considerar que o P, né, vai ser o intercepto Y, ou seja, ele vai interceptar, né, o nosso eixo X quando o X for o nosso eixo Y, né, no caso do gráfico, ele vai ser o valor de Y quando o X for 0. Olha aqui, se o ponto P for o intercepto Y, o X é 0. E o B, né, que é esse B aqui, ele vai ser o Y, ou seja, o Y vai ser o B. Por que que isso acontece, pessoal? Imagine que você tenha lá uma função, né, uma função
do primeiro grau. E aí você tem na forma reduzida y igual a x mais b. Olha aqui, o x igual a zero. Quando o x for igual a zero, você vai multiplicar a vezes zero, vai ser zero. E aí teremos y igual a b. Por esse motivo, aqui em cima eu coloquei que o ponto P vai ter coordenada 0 e b, beleza? Para que não fique nada, né? Passe assim, não, como é isso e pronto. Então, olha só. Temos aqui o P coordenada 0 e b. O que eu vou fazer? No lugar do YP, eu coloco o b. No lugar do XP, eu coloco 0. Então, partindo dessa situação, querendo chegar até aqui, olha o que nós podemos fazer. Nós podemos simplesmente, né, fazer xq menos 0, que vai ser xq, yq menos b, nós vamos manter. Aqui, normalmente, vocês falam assim que, né, o xq estava dividindo, passa multiplicando. É aquela ideia de multiplicar xq de ambos os lados, né? Mas não vamos complicar mais ainda, não. Vamos já no que vocês estão acostumados. Aqui está dividindo, passa multiplicando como se fosse uma regra de 3, pessoal. Porque x vezes a, aqui seria xq menos b vezes 1. Mas como não precisa de pôr 1, vai ficar a vezes xq igual a yq menos b. Se não entendeu esse processo aqui, pausa, tenta dar uma né, relembrada ali de quando você faz as manipulações algébricas e você pode fazer isso. Porque aqui está dividindo tudo, ele vai passar para lá multiplicando, ou seja, multiplicou dos dois lados. Aqui nessa situação, nós já temos AXQ, olha só, AXQ igual a YQ menos B. Eu vou passar o B para o lado de lá positivo, que é o mesmo que nós, né, somarmos b de ambos os lados, porque é uma equação, então tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Somei o b de ambos os lados, ou seja, eu passei o b para o outro lado positivo, agora eu vou pegar esse ax e vou passar ele para o outro lado, né? Ax vezes, né, axq, né? A vezes xq vai ficar menos axq. Pessoal, eu ressalto sempre essa questão de você passar para o outro lado negativo. Vocês podem continuar fazendo tranquilamente. Eu só tento explicar de o porquê que isso acontece, beleza? Porque no final das contas você está subtraindo a vezes xq dos dois lados. Só que quando você subtrai desse lado esquerdo, vai zerar. Quando você subtrai desse lado, ele vai continuar aqui. Só que, né, como é uma subtração, e aí você chega exatamente nessa relação b igual a yq menos a vezes xq. Então, você pode sim, né? Aqui explico o porquê que você pode determinar o valor de b através dessa relação. No item E, ele pergunta, certo ou errado, o coeficiente linear também poderia ser calculado como b igual a yp menos a vezes xp. Pessoal, é certo, né? E utilizando o mesmo raciocínio, olha só. Antes nós falamos que o intercepto era o P, agora o intercepto vai ser o Q. Quando ele for intercepto Y, o que vai acontecer com ele? A coordenada referente a x vai ser 0. Lembra, sempre que nós quisermos calcular a coordenada que intercepta referente à interseção com o eixo Y, o x é 0. E o valor de y é igual ao b, né, da nossa equação lá do primeiro grau. Então, olha só, quando eu tenho um gráfico aqui, que nós temos o ponto Q assinalado, simboliza que o x, né, Q é igual a 0 e que o yq é igual a b. Fazendo a substituição na fórmula, no lugar de yq, coloquei b, né? No lugar de xq, coloquei 0. Aí, novamente, 0 menos xp vai ser o menos xp. Menos xp, que estava aqui dividindo, né? Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Aquela mesma ideia, você vai multiplicar dos dois lados menos xp. Aqui ele cancelaria com esse, aqui ele se manteria. Então, temos menos a, que eu já coloquei o negativo na frente, vezes xp, igual a b menos yp. Pessoal, novamente, o b, né, estava positivo, passa para lá negativo. Justificando por que isso acontece, eu subtraí b dos dois lados. Quando eu subtraí b do lado de cá, ficou 0. Então, aqui ficou só o menos yp. Quando eu subtraí b do lado de cá,
manteve o menos b. E aí aqui embaixo, né, eu multiplico ambos os lados por menos 1. E para que nós deixamos todos os sinais opostos, e aí eu vou ter, em vez de menos b igual a menos yp mais ax, né, a vezes xp, eu vou ter b positivo igual ao yp positivo, que ele estava negativo. O a que estava positivo vai ser negativo, a vezes xp. E aí nós já chegamos na relação exatamente igual nós queremos. B igual a yp menos a vezes xp. Então, é certo falar que esta relação também vai chegar até o coeficiente b, que é o nosso coeficiente linear. Desculpa se nessa parte, né, ficou um pouco confuso da álgebra, mas é bom sempre entender o motivo pelo qual nós podemos afirmar algo na matemática. Um abraço e até a próxima.